Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, é com muita franqueza, transparência e honestidade que eu venho aqui hoje, surpreso com a decisão da mesa diretora de ter dado posse aos deputados presos. Confesso que, depois de tanta discussão que tivemos na casa, de tantos momentos democráticos que tivemos, de conversas, de buscar uma melhor alternativa, ter chega uma decisão unilateral por parte da mesa diretora, sem ter uma comunicação prévia, na quinta-feira, última sessão ordinária da semana, isso é, no mínimo, estranho. Com tanta oportunidade em dialogar, colégio de líderes, plenário, comissões, ter restringido essa decisão da maneira que foi, a meu ver, foi uma decisão equivocada. Além de eu ser contra a decisão que foi tomada. Então, esse conjunto de fatores me causou não só uma surpresa, mas uma frustração nesse caso, senhor presidente. Esse projeto do que deveria acontecer não é desde ontem. A gente está conversando isso desde 1º de fevereiro, primeiro dia de posse dos deputados aqui. E o regimento interno da LERJ, ele é muito claro. Ele pode não ser o ideal, ele pode ter uma solução melhor, mas ele é claro. Ele realmente tem muito claro nas suas diretrizes o que deve ser feito. Cada deputado, se não puder tomar posse, depois de ter sido diplomado pela Justiça Eleitoral, tem até 30 dias para se apresentar e a possibilidade de requerer uma extensão por mais 30 dias. Nenhum dos deputados presos requereu essa extensão. Logo, o prazo venceu, deputado Chicão. Como já foi dito algumas vezes por mim, por você, por outros deputados, o prazo venceu. Então, a minha opinião é que qualquer mudança hoje no regimento interno, nesse momento, infelizmente, tem uma consequência casuística. É o atual contexto influenciando uma decisão nossa. Quer melhorar o regimento? Eu quero melhorar o regimento. Vamos conversar sobre o regimento assim que passar esse momento, para que não tenham favorecidos diretos. E aí melhora o regimento, passa para 120 dias, passa por o que for. Mas agora, essa mudança, ela implica direto. E pior do que essa mudança, no sentido de ela pelo menos ter um impacto e uma discussão democrática, é uma decisão unilateral, sem transparência, como aconteceu agora. Quando eu perguntei para o senhor presidente quando que seria dada a posse, parece que a posse está sendo dada agora na cadeia. E aí, me vem a questão que no dia simbólico, onde o ex-presidente da República, o último ex-presidente da República, foi preso, onde um ex-governador do Rio de Janeiro foi preso, a LERJ decide ir na prisão da posse para deputados. Isso é, no mínimo, remar contra o senso comum e, pelo menos, remar contra o que a gente imagina que se der numa questão moral. A gente tinha uma oportunidade de ouro para discutir isso, de dar um exemplo da LERJ sair dos folhetos negativos, de sair do imaginário errado da população, que tem esse imaginário com razão, devido a um histórico de erros, mas tantos acertos que poderiam ser feitos, como vários acertos são realizados aqui em plenário, lutando pela população fluminense, lutando por leis mais justas e abrangentes, e mais uma vez a gente perde essa oportunidade. Então fica registrado aqui a minha frustração e meu posicionamento completamente contrário com essa decisão. Nos últimos... Deputada Renata. Só uma parte, excelentíssimo deputado Renan Ferreirinha. Essa decisão realmente é muito preocupante para a gente no momento político que a gente está vivendo, de total descrença. E também tem certo grau, um processo de criminalização da política, mas a gente precisa saber qual é a responsabilidade dessa casa neste momento tão crucial da nossa democracia, do trabalho que a gente faz aqui dentro. E com relação a isso, eu gostaria de ressaltar aqui e aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, que a gente tinha apresentado aí um projeto de resolução para mudar o regimento da casa e fazer com que o suplente fosse chamado imediatamente, e esse nosso projeto foi modificado a tal ponto que virou um Frankenstein, nomeado por Vossa Excelência, mas que acabou aí tirando a essência do projeto, dando, por exemplo, a possibilidade de posse por procuração e logo em seguida licenciamento, algo que o nosso partido é contra, o pessoal é contra. Então também quero corroborar com a sua insatisfação
diante da ação da mesa diretora. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Super de acordo. A gente veio conversando que, por um certo momento, deputado, foi necessário um projeto de resolução, visto que o prazo ainda estava correndo. Eu até fiz 2 emendas nesse projeto, liderado pela deputada Renata e por outros deputados aqui na casa, mas aí, como disse, esse projeto chegou num estágio de ser um Frankenstein, com várias emendas, com várias questões, que perdeu-se a noção. E aí, para aumentar ainda mais o problema, estourou o prazo. Então, a inércia da casa seria o mais correto a se fazer, não mudar nada por agora. Seguir o nosso regimento, visto que o prazo foi estourado, e depois, quando não tivesse favorecidos, a gente mudava. Porque essa decisão de dar posse aos deputados presos na cadeia, ela representa um retrocesso de 200 anos na nossa história. Porque esse lugar aqui foi uma cadeia até 1808, a famosa cadeia velha. Então, dar posse para deputado preso hoje é um retrocesso, quando a gente deveria estar olhando para o futuro. Ou é preso, ou é deputado. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E nos últimos 30 anos, senhor presidente, o Rio de Janeiro teve 8 governadores eleitos. 2 já faleceram. 1 é o atual governador. E 5 já foram presos, sendo que 3 estão presos hoje: Cabral, Pezão e Moreira Franco. Pensar nesse histórico do nosso estado é no mínimo alarmante, quando temos certamente diversas pessoas com capacidade, com amor público, com espírito republicano, e se render a um histórico como esse deveria ser no mínimo um motivo de vergonha para todos. Enquanto os políticos, enquanto as pessoas ficarem com a imagem totalmente equivocada de serem inalcançáveis, de que isso aqui é normal, a gente não muda de forma estrutural. A população já deixou claro o que é um basta. E muitas vezes esse basta acaba sendo mal interpretado, porque ele fere certos princípios democráticos. E a saída, a reconstrução do nosso Estado, a reconstrução do nosso país, precisam ser sempre pela democracia. Agora, infelizmente, tem diversos casos de exemplos que estamos vendo que só nos envergonham. 5 pessoas, 5 ex-governadores que tiveram a oportunidade de fazer algo para mudar a realidade do nosso Estado e da população, mas que infelizmente cometeram erros tão graves que os levaram por trás das grades. Hoje não é um dia para se celebrar, hoje é um dia para ter vergonha, hoje é um dia para olhar e, no mínimo, a gente pensar em mudar de uma vez por todas, porque não dá mais. A população não dá mais. As pessoas que querem fazer o direito, querem fazer o bem, não aguentam mais. A gente chegou realmente no fundo do poço quanto à questão ética. E é por causa dessas pessoas, desses ex-governadores e de tantos outros, que muita gente anda descrente com a política. E completamente com razão. Se você se decepciona com um caso uma vez, você vai lá e esquece. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, é até pedir demais. É brincar com a paciência do povo, é brincar com a paciência das pessoas que acreditam, que sofrem, que trabalham todos os dias, que pegam seus ônibus, que pegam seus carros, que vão para os seus serviços públicos. Não dá para a gente achar que isso é normal, naturalizar aquilo que nunca deveria ser visto como natural. São esses governadores, são esses ex-governadores que levaram o Rio de Janeiro a um rombo nas contas públicas absurdo, estratosférico, com uma dívida ativa de quase 89 bilhões de reais. Bilhões, não milhões de reais. Com uma educação abandonada, com hospitais cheios de fila, com uma crise de segurança pública completamente alarmante. E eles estão sendo presos hoje por crimes que cometeram. Mas, na verdade, o maior crime deles foi deixar o Estado do Rio de Janeiro e sua população numa situação precária e caótica que se encontra hoje. Seja ex-governadores, como no caso do Cabral, com tudo que aconteceu com o rombo da saúde, centenas de milhões, os escândalos de saúde, transporte, Maracanã, obras superfaturadas, rachadinhas, corrupção. Seja Moreira Franco, deputada Marta Rocha, que infelizmente
foi contra o projeto de ensino integral de Darcy Ribeiro, abandonando um projeto que foi possivelmente o último grande projeto macro de educação nesse estado, quando poderia estar sendo expandido, repensado, melhorado, se abandona e paga-se um preço que até hoje a gente luta por uma educação integral para nossas crianças e jovens. Estamos mostrando que o novo tempo precisa chegar. E como dizia, e como diz o manifesto do movimento Acredito, nós não devemos, senhor presidente, apagar legados. É a própria força do tempo que abre espaço para uma nova geração. E essa força do tempo chegou. A nova política chegou e a população do Rio pede renovação e nós estamos aqui. Muito obrigado.